Olá, meu caro aluno. Eu sou o Bruno Henrique, professor de Direito Processual Penal da turma PRO do curso Progressão. Vamos aqui resolver alguns exercícios referentes à aula 1, módulo 1. Vamos falar sobre princípio, beleza? Vamos ao primeiro exercício. Bom, aqui essa questão, uma questão recente do TJ, vai falar sobre o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Princípio, como está aqui na questão, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Já sabemos, que estando no artigo 5º é uma cláusula pétrea, é um direito e garantia fundamental. Vamos lá. O contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los. Ele fala aqui referente ao contraditório. O contraditório, ele é um princípio constitucional e ele tem duas vertentes, que é justamente o direito à informação e o direito à participação. Justamente o que está escrito aqui, ciência bilaterais dos termos processuais. É naquele viés do direito à informação. Eu tenho que informar a outra parte do ato ou do termo processual. E vai além. Além de eu informar, eu tenho que ter a possibilidade de contrariá-los. Então, essa assertiva, ela está correta. Só lembrando que, na questão, ele quer justamente a incorreta. Então, o candidato, você tem que, primeiramente, quando estiver diante de uma questão que peça a incorreta, a falsa, você, por acaso, aqui já está grifado, tá? Está em letras maiúsculas. Caso na prova não esteja, você faz o quê? Você já marca, porque a grande possibilidade de a primeira não ser a errada é muito grande. Por quê? Porque induz o cara ao erro. Não está certo, já passo para a próxima. Ele quer errada. Então a primeira assertiva está certinha. Vamos à segunda. A ampla defesa desdobra-se em autodefesa e defesa técnica, sendo a primeira exercida pessoalmente pelo acusado e a segunda por profissional habilitado, com capacidade postulatória e conhecimentos técnicos. Mesmo artigo, em mesmo inciso, ele fala agora da ampla defesa. Justamente a ampla defesa, ela tem também duas facetas, como o contraditório, só que lá no contraditório, direito à informação e participação. Aqui na ampla defesa, é justamente a autodefesa e a defesa técnica. Em relação à autodefesa, nós podemos dizer aqui o interrogatório, lá no artigo 188, a capacidade postulatória para uma sentença condenatória, para um futuro recurso. Isso é fruto da ampla defesa. Eu tenho que dar direito ao réu de se defender. E a defesa técnica? A defesa técnica é a defesa realmente feita por um profissional habilitado, tá? Como está aqui, com capacidade postulatória e conhecimentos técnicos. Então, muito cuidado, não basta só conhecimento técnico, tem que ser um profissional habilitado, um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Não basta ter um conhecimento técnico. Se você não é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados, você não pode exercer a defesa técnica. Então, essa assertiva, ela está correta. De novo, ampla defesa desdobra-se em autodefesa e defesa técnica. A primeira, a autodefesa, exercida pessoalmente pelo acusado, e a segunda por profissional habilitado. Certinha, essa também, essa assertiva. Passemos à terceira. A defesa técnica é irrenunciável por se tratar de garantia própria da jurisdição. Já sabemos que a ampla defesa tem defesa técnica e autodefesa. Aqui ele foi específico, falando da defesa técnica. E está correto, ela é irrenunciável. Eu não posso ter um processo penal sem a defesa técnica. Se eu tiver um processo penal sem defesa técnica, é causa de nulidade. Nulidade está lá no artigo 564, inciso 3, a linha L. Está lá no artigo 564, tá? É causa de nulidade. Então, a defesa técnica é irrenunciável. Está certinho essa assertiva, tá? Letra D. Estão intimamente relacionados, uma vez que a ampla defesa garante o contraditório e por ele se manifesta e é garantida. Claro, estão intimamente ligados. Lá no contraditório,
direito à informação e direito à participação. Então, eu exerço a ampla defesa, tá? Junto com o contraditório, estão intimamente ligados, beleza? Então, também está correta. Última assertiva é a letra E. Claro que a gente já sabe que está errado, mas vamos estudá-la. Foram inovações trazidas pelo texto constitucional de 1988. Cuidado, galera. O princípio do contraditório e ampla defesa, ele é um princípio já, quando a gente estudar o direito constitucional, lá de 1215, tá? É um princípio muito antigo. Mas aqui ele fala o quê? Constituição, inovação trazida pelo texto constituinte. Então ele está falando da Constituição brasileira. De toda forma, está errado. Por quê? O contraditório e a ampla defesa, eles foram previstos em todas as constituições de 1824, 1891, a de 1934, a de 37, há uma discussão na doutrina lá no direito constitucional, a de 46, de 67, a emenda de 69 e na Constituição de 88. Então aqui, quando ele diz que a Constituição de 88 foi uma inovação, está errada, certo? Então, chegamos à conclusão de que a primeira questão, a resposta incorreta que devemos marcar é a letra E. Bom, vamos passar agora à análise da segunda questão. Aqui na segunda questão, é a questão da CESP, ele vai dizer lá, a respeito da prisão e da liberdade provisória, bem como das disposições constitucionais acerca do processo penal e da ação de habeas corpus. Ele vai falar aqui de vários pontos, mas eu peguei esse ponto aqui para a gente, dessa questão que fala justamente do princípio constitucional. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Como eu falei com você em sala de aula, olha só, você tem que ler o artigo 5º e decorar. O artigo 5º tem que estar na ponta da língua. O que o cara fez aqui na prova? O que o examinador fez? Ele pegou o artigo 5º, inciso 55, e colocou na prova, tá? E aí você fica na dúvida, mas é puramente letra de lei. Lá no artigo 5º, inciso 55, está escrito isso aqui. Lembrando, só chame atenção que é no processo, não é no procedimento. Por isso que nós vimos e vamos fazer uns exercícios aqui na aula compatível que o contraditório, em regra, não está na fase do inquérito. Por que ele não está na fase do inquérito? Porque é no processo, beleza? Então, essa assertiva aqui está correta. É cópia do artigo 5º, inciso 55, beleza? Vamos, então, a uma terceira questão. Novamente, ele vai falar do princípio. São princípios constitucionais do processo penal. Novamente, estamos lá no artigo 5º da Constituição. Esse artigo que você tem que ter ele decorado. Então, ele quer saber qual princípio é que está esculpido na Constituição. Letra A, presunção de inocência, contraditório e verdade real. Bom, contraditório, a gente já sabe que está previsto. Resolvemos o exercício 1 e o exercício 2 falando justamente do contraditório. Princípio da presunção de inocência também tem cunho constitucional. Está no artigo 5º, inciso 57. Bota na tela para a gente aqui o artigo 5º, inciso 57. Vamos lá, vamos ler aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Volta para cá. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Significa que, antes do trânsito em julgado, temos a presunção de inocência. Todos são inocentes até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso é fruto da presunção de inocência. Então, a presunção de inocência tem cunho constitucional. Contraditório tem cunho constitucional. Artigo 5º, inciso 55. E a verdade real? Não. Verdade real não tem cunho constitucional. Até porque, no processo penal, você, é claro, pode buscar a verdade real, mas ela não é um princípio constitucional. Eu tenho limitações para trazer a prova no processo. Não é admissível no processo as provas ilícitas, as provas ilegítimas também serão anuladas, tá? Então,
não é a verdade real, não é fruto de princípio constitucional. Aí, olha como é que você tem que fazer na prova. Se você já sabe que a verdade real não é um princípio constitucional, você já marca que não pode ser a letra B, também não pode ser a letra D. Também não pode ser a letra D. Por quê? Então você já exclui a A, você já exclui a B, você já exclui a letra D. Certo? É assim que você faz. Sobrou para você a letra B, sobrou para você a letra E. Mas vamos, de forma didática, comentar todas as opções. Segunda opção, segunda assertiva, B. Devido processo legal, devido processo, ampla defesa, verdade real e dispositivo. Não. Verdade real e dispositivo não são princípios constitucionais. A linha C, assertiva C. Juiz natural, presunção de inocência, ampla defesa e contraditório. A presunção de inocência, já falamos, é princípio constitucional, está no artigo 5º, inciso 57. A ampla defesa e o contraditório também são princípios constitucionais. Faltou o juiz natural. Em relação ao juiz natural, é sim princípio constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 53. Artigo 5º, inciso 53. Coloca aqui na tela para a gente o inciso 53 do artigo 5º. Olha só, para você ver. Ele diz assim, ó, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será sentenciado, senão pela autoridade competente. O que é isso? É o princípio do juiz natural. Quando nós estudarmos competência, você vai ver o princípio do juiz natural. Quando você já pratica um crime, já tem que ter um juiz pré-estabelecido para você. Eu não tenho aqui um tribunal de exceção. O juiz natural da causa não pode perder a sua competência. Então, a assertiva C é que deve ser a resposta correta. Assertiva D. Devido processo, presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e a verdade real, que não é um princípio constitucional. Então, não pode ser a letra D. Letra E. Devido processo, presunção de inocência, ampla defesa, contraditório e dispositivo. Não, dispositivo não é um princípio constitucional. Com isso, a gente pode marcar a letra C. Juiz natural, presunção de inocência, ampla defesa e contraditório como a resposta correta da questão. Quarta questão. Uma questão aí da Fundação Carlos Chagas, Defensoria lá de São Paulo. Uma questão muito interessante e um tema que está bem atual aí devido ao nosso quadro político. Vamos lá. Uma lei que atribuísse à Defensoria Pública obrigatoriamente a defesa dos acusados de envolvimento em ações de organização criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes, entre outros delitos, salvo se pudessem comprovar a origem lícita dos recursos destinados ao pagamento de honorários advocatícios. Bom, é uma questão que o leigo, às vezes, muita gente vai achar correta a questão. Olha, se ele é um criminoso, como ele pode pagar honorários advocatícios? O grande problema disso é que nós temos garantias constitucionais. Olha a assertiva A. Violaria garantias constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Ampla defesa. Nós vimos que a ampla defesa é defesa técnica e autodefesa. A defesa técnica tem que ter confiança do réu. Então, o réu ele contrata o advogado em que ele tem confiança de ser o profissional adequado. Ele não pode ser obrigado a aceitar uma designação, correto? Então, realmente violaria a ampla defesa, determinar, todas as pessoas que cometerem tráfico ilícito serão julgadas pela Defensoria Pública. Isso feriria, sim, a ampla defesa. E a presunção de inocência. O que ela tem a ver com isso? É nesse finalzinho aqui, ó. Salvo se puderem comprovar a origem lícita dos recursos. A presunção de inocência, lá do artigo 5º, inciso 57, ela fala que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, até o trânsito em julgado. Então, não é o réu que tem que provar que o dinheiro dele é lícito, é o Estado que tem que provar que o dinheiro é ilícito. Por quê?
até a sentença, eu comprovar que o dinheiro dele é ilícito, aí sim ele não pode usar esse dinheiro. Agora, se eu não conseguir provar com o trânsito em julgado, o dinheiro dele é lícito. Por quê? Presunção da inocência. Então a resposta dessa questão é logo a letra A. Mas veja como o examinador, ele chega às vezes a ser maldoso com o candidato. Olha o que ele bota na assertiva B. Atenderia ao interesse de repressão à criminalidade organizada, impedindo recursos financeiros oriundos de crime fossem utilizados para a contratação de advogados, compatibilizando-se com garantias constitucionais. Claro que não. Faz uma redação bonita, que até chama um pouco a sua atenção, mas que não tem tecnicalidade nenhuma. Letra C. Ratificaria a importância da Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Defensoria Pública é uma instituição extremamente importante, tá, para a garantia jurisdicional do Estado, sem dúvida alguma. Porém, tá, não tem nada a ver a importância da Defensoria Pública com a supressão de uma garantia constitucional. Assertiva D. Seria compatível com as garantias constitucionais do processo, diante do caráter não absoluto dos direitos fundamentais e da aplicação do princípio da proporcionalidade. Olha que absurdo. Caráter não absoluto dos direitos fundamentais. É claro que lá no direito constitucional existe essa questão, se um direito constitucional ele pode ou não ser absoluto, mas contraditório aqui, ampla defesa e presunção de inocência não é o que a questão pede. Então a assertiva correta dessa questão é a letra A, certo? Bom, então resolvemos aqui 4 questõezinhas referentes a princípios constitucionais ligados ao processo. Novamente, eu te digo, decore o artigo 5º, todos os incisos, porque a chave da aprovação passa por esse princípio, por esse artigo 5º, beleza? Bom, um forte abraço, até mais. Vamos nos ver agora na segunda aula, os exercícios referentes à segunda aula. Forte abraço!